Nós precisamos da comunidade para ler e entender a palavra de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, o mesmo que inspirou a palavra no passado, para estar com a gente hoje, para nos ajudar na compreensão da palavra e em nossa resposta obediente à palavra de Deus hoje. Nós seguimos aí com o livro do profeta Jeremias, né? Agora, hoje, com a segunda parte dessa jornada que nós iniciamos no domingo passado, explorando juntos o capítulo 7 de Jeremias. Se na semana passada o título da mensagem foi num tom mais de exortação, né? Tirado do texto de Jeremias, de alerta, quando nós destacamos isso que Jeremias tinha falado, andaram para trás em vez de avançar. Hoje o título dessa reflexão, Juntos na Palavra, volta a esse tom, digamos, mais positivo, né, com o tema Ouvir a Deus. Será que isso significa que o povo de Deus que estava recebendo essa mensagem que lhes havia chegado através de Jeremias, haviam então aprendido a ouvir a Deus? E nós vemos no texto, já vamos lê-lo em um instante, que lamentavelmente nós precisamos reconhecer que não era esse o caso. Mas quando examinamos juntos isso do ouvir e do ouvir a Deus, que aparece tantas vezes nesse capítulo, nós aproveitaremos para ouvir esse alerta e para buscar, assim, receber, né, como uma exortação e um encorajamento e aprender essa lição de uma maneira positiva nas nossas próprias vidas, crescendo com a graça de Deus em como nós incorporamos esse hábito e disciplina espiritual do ouvir a Deus nas nossas vidas, na nossa jornada, no nosso cotidiano. Ou seja, se outros no passado não aprenderam, se foram teimosos, obstinados, não ouviram, quem sabe nós possamos registrar junto algumas lições, algum aprendizado importante dessas más experiências do povo no passado, e de uma maneira mais proativa, mais propositiva, nós decidamos hoje, então, ouvir a voz de Deus em sua palavra e deixar, assim, que ela nos paute, que ela nos influencie, nos transforme nas nossas realidades pessoais, familiares, na nossa sociedade de hoje. Nós vamos passear de novo, outra vez, ao longo do capítulo 7 e o comecinho do capítulo 8, mas vou ler juntos com vocês agora, no capítulo 7, os versos 23 ao 29. Jeremias 7, dos versos 23 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Esta foi minha ordem. Obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás, em vez de avançar. Desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar meus servos, os profetas, dia após dia. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie estas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes, esta é a nação que não obedece ao Senhor seu Deus e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu de seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração, que provocou sua ira. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra, porque
ela, além de ter sido enviada para o teu povo no passado, nos chega até nós hoje. E nós queremos que o mesmo Espírito que a inspirou no passado também está presente com a gente hoje, nos ajudando a receber a tua palavra em nossas vidas. E que o teu Espírito encontre, então, em nós uma atitude receptiva em nosso coração e nossa vida para receber a tua palavra e para que nos deixemos ser transformados por aquilo que o teu Espírito quer fazer em nós a partir da tua palavra. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. De novo, palavras difíceis, não? Como vemos com frequência no livro do profeta Jeremias. Vejamos juntos esses alertas, né? Examinemos aqui em que é que eles erraram e a gente assim vai buscar ver como nós podemos ouvir a Deus em nossas vidas hoje. Primeiro, vejamos como a lição naquela época, ela estava vindo muitas vezes da maneira mais difícil. De maneira surpreendente, é Deus quem lhes diz aqui, eu não o ouvirei. Vejamos aqui o verso 16. Jeremias, não interceda mais por este povo, não chore, nem faça orações por eles, e não suplique para que eu os ajude, pois não o ouvirei. Isso é algo bem forte, não? Que nos desconcerta. Como assim que Deus diz que não o ouvirá? Apenas entregar uma mensagem da parte de Deus. Os profetas também, com frequência, intercediam pelo povo. Moisés, o profeta modelo, foi um intercessor. Samuel, Isaías, Amós fizeram o mesmo, intercederam pelo povo. Jeremias, bem possivelmente, estava seguindo essa tradição profética e intercedendo pelo povo, orando pelo povo. Devia até ser um hábito de Jeremias, de tal modo que Deus repete 3 vezes que ele deveria parar de orar. Não interceda, não faça orações, não suplique. Até mesmo suas emoções foram repreendidas pelo Senhor, quando o Senhor diz assim, não chore por eles. E Deus concluiu assim, pois não o ouvirei. E parece estranho, não é mesmo? Talvez a pergunta que nós devamos fazer aqui, então, seria essa. Quem é que não está ouvindo a quem? Quem é que não está ouvindo a quem? O que, na verdade, parece estar ocorrendo nessa passagem é que as pessoas estão caminhando tão longe de Deus, em rotas destrutivas, que já era evidente que elas não estavam ouvindo a Deus em primeiro lugar. E assim nós vemos, então, na passagem isso, de que eles não ouviram a Deus. No capítulo 7, versículo 24, meu povo, porém, não me deu ouvidos. E o profeta lhes entregava a mensagem de Deus, mas, nos diz aqui o texto, mas eles não escutarão. Lhes entregava as advertências, mas nos diz o texto, mas eles não responderão. Ou seja, o que temos no livro do profeta Jeremias já é uma dura descrição da realidade de um povo que por um longo tempo não estava ouvindo a Deus, que rejeitava as mensagens entregues pelo profeta, que se deixavam enganar, que seguiam seus próprios caminhos, sem ouvir a Deus. Eles é que não estavam ouvindo a Deus em primeiro lugar. E daí nós vemos as consequências disso, de não ouvir a Deus. Como não ouviam a Deus, nós vemos no texto a consequência desse não ouvir a Deus. E a primeira delas que aparece é que toda a família é envolvida e afetada nisso. Não só os líderes religiosos, como nós vimos na semana passada, que haviam deturpado e profanado o uso do templo para outros fins, ou seja, não foi só o sistema religioso da fé piedosa que havia sido afetado, também não só o que já era terrível, os mais vulneráveis da terra estavam sofrendo por causa dos ouvidos surdos dos religiosos para a voz de Deus,
levando à tragédia da injustiça nos seus relacionamentos. Nós vemos no verso 18 que toda a família se envolve nessa idolatria, no deixar de ouvir a Deus para o engano, de buscar uma solução, de buscar uma direção, uma ajuda, onde, infelizmente, eles não poderiam encontrá-la. Verso 18 diz assim: veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. As crianças, as mulheres, todos na família envolvidos numa busca vã, numa busca idólatra. Quando o não ouvir a Deus afeta o mais íntimo da família, o aconchego do lar, as suas relações mais próximas, mais íntimas, mais básicas, fundamentais de uma família. Infelizes. Quando, eu acho que eu me congelei um pouco, vou repetir essa parte aqui. Quando não ouvir a Deus afeta o íntimo da família, quando esse não ouvir afeta essas relações do aconchego do lar mais íntimas, mais básicas e fundamentais dentro de uma família, lamentavelmente as consequências serão infelizes e mesmo assustadoras. Aqui nós temos um retrato disso. Quando essa busca idólatra os leva ao desastre impensável do sacrifício de crianças. Verso 31, construíram santuários idólatras e ali sacrificaram seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente, assim diz o Senhor. Como eles não ouviam a Deus, algo mais lhes aconteceu. Nos diz o texto que eles passaram a causar danos a si mesmos. Causam danos a si mesmos. Claro que havia o tema da ira de Deus por causa do seu pecado e da sua injustiça. Isso é muito claro na palavra de Deus e aqui também no texto do profeta Jeremias. Mas aqui há um entendimento extra importante, um entendimento de que além de compreender que um Deus justo traz um justo juízo para aquilo que está errado, nós temos aqui no texto de Jeremias uma outra verdade importante, que é essa de que com os seus erros eles estavam infligindo danos a si mesmos. O verso 19 diz: acaso é a mim que eles prejudicam? Isso o Senhor perguntando. Na verdade, prejudicam a si mesmos para a sua própria vergonha. Ou seja, com os seus erros, com o seu pecado, com a sua injustiça, com o não ouvir a Deus, eles estavam trazendo a si mesmos danos, a si mesmos sofrimento, a si mesmos vergonha. Nessa semana, eu estava lendo esse texto do o escritor russo que eu aprecio muito, que é o Tolstói, e eu cheguei justamente preparando a mensagem essa semana, nesse texto, que é um texto que ele escreve ao final da sua vida, quando ele diz assim: as pessoas não são os pecados que castigam as pessoas. E esse é o castigo mais penoso e mais justo de todos. E eu suspeito que o Tolstói tinha razão nisso aqui. Que antes de receber o juízo de Deus no seu devido tempo, porque a sua justiça assim se cumpre, nós já nos castigamos através dos nossos próprios erros, dos nossos pecados. Nós já infligimos a nós mesmos esse penoso dano dos nossos erros, da nossa estupidez. E é tremendo isso, e é terrível, é muito triste. Em terceiro lugar, essa experiência do não ouvir a Deus lhes levava à desolação. Nos diz aqui o texto que eles experimentaram desolação.
No verso 20, temos que seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo de minha ira, que ninguém pode apagar. Quando o povo, normalmente, o que mais esperava era prosperidade. Quando o que eles mais esperavam era isso de tudo caminhar bem, no sentido da prosperidade, no sentido da vida boa, com recursos, com bons rebanhos, com boas colheitas. A palavra que eles recebem, depois cumprida, é que tudo isso será consumido pelo fogo. A desolação da destruição, a desolação do abandono. No verso 29, o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou sua ira. E ainda que talvez o texto tenha alguma pequena nota de esperança, porque é esta geração e não todas as gerações para todo sempre, mas ainda assim é muito difícil, porque o texto nos fala de morte, de ossos não recolhidos nem sepultados, o retrato da desolação é bem forte. Eles experimentaram desolação. No verso 34, acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém. E já não se ouvirão as vozes felizes de noivos e de noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Dissemos, então, que como eles são aqueles que não estão ouvindo a Deus, o que acontecia como resultado disso nas suas vidas era que toda a família é envolvida e afetada, eles causam danos a si mesmos, e eles experimentam a desolação. Alguém poderia se perguntar nesse momento, Ricardo, peraí, acho que eu não entendi alguma coisa no começo da introdução da mensagem. Você não disse que hoje seria positivo na mensagem, né? Como que pode essa mensagem ser positiva e nos animar? Seria isso possível? E bem, eu creio que sim, que é possível. Porque o que nós vemos na história do povo de Deus no passado foi que, não é que houve simplesmente destruição, juízo, castigo e pronto. Não foi simplesmente, né, que veio sobre eles o juízo, o exílio, as consequências dos seus erros e injustiça. Não, houve mensagem. Houve uma palavra que lhes veio da parte de Deus no meio de tudo isso que lhes acontecia, e por isso mesmo nós podemos crer e resgatar de que havia a bondosa intenção de um Deus generoso, cheio de compaixão, de se comunicar com eles, de lhes entregar a palavra, para que eles aprendessem. Mas eles somente poderiam aprender, lembre-se que eles têm o livro, o rolo de Jeremias em mãos, quando eles já estão no exílio. E eles somente poderiam aprender agora, quando eles já estavam experimentando as consequências dos seus erros, se eles colocassem atenção, caso eles agora, então, aprendessem a ouvir a voz de Deus. Por isso, nós passamos a essa segunda parte da mensagem de hoje com esse enfoque, digamos, mais positivo, fazendo-nos a seguinte pergunta, então: como ouvir a Deus? E lembremos que a partir das mensagens duras de todos esses alertas, a intenção de Deus no final é para o bem, é para o aprendizado, é para o crescimento. Assim, a partir do que nós vemos no texto de hoje, nós queremos sugerir que Deus quer que eles aprendam a ouvir a Deus através de 3 experiências, de 3 dinâmicas ou processos, e eles seriam como ouvir a Deus através da memória, como ouvir a Deus através do silêncio, como ouvir a Deus através do redescobrir a sua palavra para nós. Primeiro, através da memória. É impressionante a quantidade de vezes em que Deus lhes fala de seus antepassados. Apenas nesse capítulo, verso 7, nessa terra que há muito tempo dei a seus antepassados para sempre. 14, este lugar que dei a vocês
e a seus antepassados. 22, quando tirei seus antepassados do Egito. O 25, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até agora, foram ainda mais teimosos e desobedientes que seus antepassados. Quantas vezes Deus me está chamando a atenção para a história? Para aquilo que aconteceu no meio deles já no passado, chamando eles para recordar isso. Qual seria a chave ou a razão desse tipo de mensagem? Aquilo que aconteceu antes em nossa história, ou aquilo que já aconteceu na história dos nossos antepassados, deve servir para que aprendamos algo. Ouvimos a Deus prestando atenção na história. Ouvimos a Deus quando recordamos as coisas que já nos aconteceram, a nós e aos que vieram antes de nós. Recordar, lembrar-se, o uso da memória, isso é uma disciplina espiritual importante. E como é que estamos fazendo isso, né? Acho que há diversas maneiras, né? Eu gosto muito de escrever, né? Como que diários, coisas que você vai registrando experiências, orações, acontecimentos. Quando Ruth e eu, as meninas, nos preparávamos para mudar para o Uruguai, nos recomendaram isso, né? Levem com vocês um baú de memórias. Aí eu falei assim, como assim um baú de memórias? E era uma ideia de levar cartas, fotos, registros de coisas passadas que nos momentos mais difíceis, de saudade ou de dificuldade, nós pudéssemos abrir aquilo e revisitar e, de alguma maneira, sermos recordados de como Deus já havia nos falado no passado antes e como Deus continuaria a cuidar de nós ali naquele momento. Deixa eu contar para vocês outra coisa que aconteceu também, que foi muito interessante. Não foi nem planejada assim originalmente dessa maneira, mas foi uma experiência muito bacana durante essa pandemia. Nessa época de isolamento social, nós tivemos uma ideia aqui em casa, em algum momento, que ao princípio nos pareceu bem simples, né? Que foi um presente aqui das nossas filhas, da Ana Júlia e da Carolina, aos seus avós paternos, aos meus pais, né? Meu pai e minha mãe. E aí a ideia foi mais ou menos assim, olha, dá tanto para o meu pai como para minha mãe um livro. Primeiro elas deram para o meu pai, né? Vô, me conta a sua história, né? E depois deram para a minha avó esse outro aí, né? Vó, me conta a sua história. E, basicamente, é um livro em que a pessoa que recebe tem que escrever e contar a sua história. E, às vezes, não só contar a sua história, mas há espaços que são para colar fotos também, da sua infância, da sua adolescência, o que fazia quando era criança, com os seus pais, com os seus avós, com os seus amigos, na sua época. E sabe de uma coisa? Eles, durante a pandemia, estavam lá se dedicando, escrevendo isso para as netas e tudo mais, as histórias da sua vida e tudo mais. A gente talvez só percebeu isso depois de receber de volta o livro do meu pai e da minha mãe, que, na verdade, nós temos agora como que documentos preciosos para a gente guardar na família, porque nós podemos, através da memória, ver no passado lições preciosas de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. Prestar atenção na história é um exercício simples, mas rico e profundo, para que, através da memória, ouvir o que Deus já nos falou, seja na sua provisão, cuidado, bênçãos do passado, seja nas lutas também. Nas lutas, nos erros ou maus caminhos que talvez tenhamos tido no passado. Ao recordar isso, nós podemos ouvir a Deus através da disciplina da memória. Bom, segundo, nós também ouvimos a Deus através do silêncio. Aqui no texto é interessante, e vocês prestaram atenção no que Deus faz com Jeremias e com o povo nessa passagem. Recordem que houve um momento em que Deus diz assim para Jeremias: não interceda,
não faça orações, não suplique, não chore. Depois, com o povo, não mais cânticos alegres, não mais riso nas ruas, não se ouvirão as vozes felizes nas cidades, a terra desolada. Eles teriam que passar por uma experiência do deserto. Eles teriam que passar pela experiência da desolação, do silêncio, ainda que não para sempre. E graças a Deus que não era para sempre. Mas ali havia uma oportunidade única, singular, especial, de, através do silêncio, quem sabe no silêncio, eles pudessem ouvir a Deus. Hoje minhas filhas vão ficar bravas comigo, porque já vai ser a segunda vez que eu vou citar a família aqui. Você sabe que filho, esposa, primo, papagaio, cachorro, não gosto que fica sendo usado como ilustração de sermão, né? Mas fazer o quê? A Ana Júlia, ela me pegou emprestado um livro que eu estava usando no meu retiro, na época do sabático, que era sobre o silêncio, né? E ela leu, ela descobriu aqui em casa e veio conversar comigo sobre como ela curtiu esse livro desse norueguês sobre o silêncio na era do ruído. E eu até descobri que saiu uma edição também aqui já, uma tradução, uma boa edição dele. E são vários pequenos ensaios sobre a importância de desconectar, de pausar, de calar, e nesse silêncio ouvir melhor a si mesmo e entender melhor a si mesmo e ao mundo. Esse autor, inclusive, diz em algum momento, né? Afastar-se no mundo não é dar as costas ao que passa ao nosso redor, mas o contrário, é ver o mundo de uma maneira um pouco mais clara. É interessante, né? Eu me afasto, eu me recolho no silêncio, menos tela, menos conexão, menos quantidade de informação, e, na verdade, o que acontece é que eu consigo ver as coisas mais claras. Claro que esse autor está falando desde uma perspectiva mais filosófica e tudo mais do silêncio, né? Para a gente, nós que, na nossa fé, eu aplico da seguinte maneira, que por causa da nossa fé em um Deus que fala, que se revela a nós e se comunica com a gente, o silêncio tem sim esse benefício, porque é o benefício de acalmar e aquietar os muitos ruídos internos e os ruídos externos ao nosso redor, para assim poder ouvir melhor a voz de Deus. Eu tenho uma séria desconfiança que Deus estava fazendo isso aqui com o povo, que através da desolação, do deserto, da aparente ausência e do aparente silêncio de Deus, aí, na verdade, eles estariam numa posição quando eles melhor poderiam ouvir a voz de Deus. E talvez a nossa oração seja essa, que nas pausas, quando nós nos aquietamos, nos calamos, que possamos estar atentos a essa voz suave e amorosa de Deus. Mas talvez é verdade que nós precisamos de menos ruído, de menos ansiedade, de mais quietude nessa experiência da desolação, do deserto, do silêncio para ouvi-lo. Por último, para concluir hoje, e não menos importante, ouvimos a Deus através dessa redescoberta da sua palavra. Lembremos, Deus enviou seu profeta. Aliás, foram vários profetas. Ele quis falar, ele diz que no texto de Jeremias que enviava dia após dia. Ele quis comunicar-se com o seu povo. Deus claramente não só orientou os profetas a falar, mas que quis também que o povo registrasse essas narrativas, as histórias, as leis, as profecias, os salmos, as poesias, os cânticos, e por isso nós temos esse registro na palavra de Deus que podemos ler e examinar hoje. Assim eles poderiam, no passado e nós hoje, meditar em comunidade e aprender a ouvir a Deus na sua palavra e ser transformados a partir disso. Imaginemos e lembremos, já no exílio, lendo o rolo, lá era rolo, né? O rolo do profeta Jeremias, eles podiam refletir e pensar, não pusemos atenção a essas palavras, nós não entendemos bem,
Nós não aguardamos. Nós não a vivemos. Não deixamos que essa palavra de Deus nos transformara. Não era nem o problema de se achava que a palavra não era suficiente ou se comunicava com o seu tempo, é que deixaram de entender, de guardar, de fazer esse exercício importante de viver a palavra hoje, no seu contexto, na situação em que ele viveu. E por isso estavam sofrendo as consequências no exílio. Nós precisamos da comunidade para ler e entender a palavra de Deus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus, o mesmo que inspirou a palavra no passado, para estar com a gente hoje, para nos ajudar na compreensão da palavra e em nossa resposta obediente à palavra de Deus hoje. E cada um de nós podemos nos perguntar como podemos crescer nesse hábito de ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Para terminar mesmo, no ano passado, na comunidade, talvez alguns se lembrarão, que eu compartilhei uma sugestão de como ouvir a Deus nas Escrituras. Em inglês, até são os 6 R's, do ouvir a voz de Deus, e em português não dá, para usar os 6 R's, mas vai ser o 1 L e os 5 R's do ouvir a Deus na sua palavra. E o L e os 5 R's são que a gente possa receber a palavra de Deus ao ler, ao receber, ao refletir, ao responder, ao repousar e ao retornar. Ler no sentido de ler várias vezes, talvez muitas vezes, aprender a ler vagarosamente, de maneira atenta, em oração. Receber, pedindo ao Senhor para nos dizer o que Ele quer nos mostrar, o que Deus quer nos falar nessa leitura. Para refletir, refletir sobre o que essa passagem nos está dizendo, seja para você, para sua família, para a comunidade, para a situação que você está vivendo agora. Responder, porque esse de ouvir a voz de Deus é um diálogo, é uma conversa, e nós conversamos com o Senhor sobre qualquer coisa que Ele esteja nos trazendo, seja um desafio ou uma bênção na sua palavra. Talvez a gente precise aprender a repousar, que é quando lemos a palavra de Deus, aprender a apenas estar na presença do Senhor, quietos, calmos, tranquilos, permitindo que Deus nos fale, nos ministre ao nosso coração, a partir do que nós descobrimos na sua palavra. E por último, quem sabe com esse lindo convite, desafio do retornar, depois talvez de uma pausa, retornar qualquer coisa que nos pareceu importante no texto bíblico e escolher permanecer com isso. Talvez uma palavra, uma frase, e guardar e atesourar aquela palavra, aquela frase para aquele dia, para aquela semana, que você vai levar com você a palavra do Senhor, uma vez mais sendo repetida, recordada, falando ao seu ouvido, ao seu coração durante aquele dia, durante aquela semana. Por isso que é um hábito a ser cultivado e é importante a gente fazer isso na nossa vida todo dia. O povo de Deus, na época de Jeremias, precisava reaprender, redescobrir o valor e a preciosidade que é ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Hoje, como aprenderemos e cresceremos para poder ouvir melhor a Deus? Através da memória, através do silêncio, através da redescoberta da sua palavra nas nossas vidas. Queridos, queridas, que o Senhor nos fale outra vez de uma maneira fresca e desafiante, e que sejamos transformados, transformadas pelo Senhor nesse encontro com um Deus de amor, para que vivamos bem, em justiça, para o nosso próprio bem e para o bem daqueles ao nosso redor. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.